rejeitou o seu povo, que ele conheceu de antemão? Ou não sabeis o que diz a Escritura, na passagem que Elias se queixa de Israel a Deus? Senhor, eles mataram os teus profetas, demoliram os teus altares, só resto eu e eles atentam contra a minha vida. Mas o que lhe responde Deus? Eu me reservei 7.000 homens, os que não dobraram os joelhos diante de Baal. Do mesmo modo, no tempo presente, também há um resto, segundo a livre escolha da graça. Deus está dizendo, há um resto, por livre escolha da graça. Deus vai suscitar no povo de Israel, homens e mulheres, que conhecerão o Senhor Jesus Cristo. O Papa, há poucos meses atrás, canonizou Edith Stein, e ela ofereceu a sua vida pelo povo de Israel. Foi martirizada numa câmara de gás durante a perseguição nazista, e ofereceu a sua vida ao Senhor. Carmelita descalça, convertida ao catolicismo, era judia, converteu-se ao catolicismo, de origem alemã, e ofereceu a sua vida para o povo de Israel, para que o povo eleito chegasse ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E na homilia que o Papa efetuou na sua canonização, é santa, ele usou uma das suas frases: debaixo da cruz, compreendi a sorte do povo de Deus. Efetivamente hoje, conheço muito melhor o que significa ser a esposa do Senhor no sinal da cruz. Ela está dizendo que ela conhece muito mais o que é ser a igreja de Deus, o que é pertencer ao povo da nova aliança, sob o sinal da cruz. Entregar a sua vida para que o mundo seja salvo, e ela, por unção do Espírito, ela entregou a sua própria vida para que o povo de Israel conhecesse o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos quanto sofrimento teve o povo judeu na época do nazismo. Hoje, Israel, de uma forma ou de outra, passa por tantos sofrimentos, sem dúvida alguma, no mistério da providência de Deus, para que conheçam o Senhor Jesus Cristo, para que cheguem ao conhecimento que Jesus verdadeiramente é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor. E a igreja de Deus, nós, a esposa do Cordeiro, devemos rezar e rezar muito, muito, porque a carta, nós vamos ver aqui a carta aos Romanos, a escolha da graça. Vamos até o versículo 25. A salvação de Israel. Pois eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, a fim de que não vos tomeis por sábios, o endurecimento de uma parte de Israel vai durar até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Paulo está dizendo, o endurecimento de Israel foi misteriosamente para a nossa própria salvação, para a salvação do mundo inteiro. E até que se cumpra a conversão de todos os pagãos, de todos aqueles que não pertenciam ao povo eleito, está dizendo, até que todos entrem a fazer parte da igreja de Deus, Israel vai se endurecer, mas chegará tempo que o Espírito será derramado, e a própria
e a própria vontade de Deus. Israel vai conhecer Jesus, Israel vai conhecer o Senhor. Então não cabe a nós criticar Israel, não cabe a nós julgar Israel, mas interceder, rezar para que a profecia do Espírito, para que o Senhor Jesus Cristo derrame o seu Espírito sobre Israel, e eles possam proclamar para a alegria da igreja de Deus, como proclamou Edith Stein: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, para a alegria da igreja, para a alegria do coração da igreja, a volta do povo de Israel, a igreja de Deus, o conhecimento da igreja de Deus, o conhecimento da igreja de Deus, a pregação do Evangelho possa chegar com poder à vida e ao coração do povo de Israel. Mas é preciso que o nosso coração tenha profunda humildade, que nós somos e conhecemos o Jesus, o Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus. Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer: eu conheci Jesus por meus méritos, ou eu conheci Jesus pelas minhas obras, ou eu mereço o conhecimento de Jesus, ou eu mereço ter hoje e ser parte da igreja de Deus. Nada disso, nada disso. É um grande mistério do amor de Deus. Deus te escolheu, Deus te elegeu, e hoje você faz parte da igreja da nova e eterna aliança. E muito mais por esta razão, nós queremos hoje rezar por Israel, pedir ao Espírito Santo, não por mérito nosso, diz o apóstolo São Paulo, foi por causa do endurecimento de Israel que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, foi por causa que o povo de Deus se endureceu, que Deus voltou o seu olhar a nós, num grande mistério da salvação, e hoje nós conhecemos Jesus, como igreja da nova aliança, temos a obrigação, temos o dom, em um ato de humildade, de rezar para que todos conheçam o Senhor Jesus Cristo, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade e cheguem à salvação. Voltem para o capítulo 4 da carta aos Romanos. O capítulo 4 vai dizer sobre Abraão. E você sabe bem a história de Abraão. Deus lhe diz: abandona a tua terra, abandona a tua pátria e vai para a terra que eu te indicar. Abraão é o nosso pai da fé. Vai para a terra que eu te indicar. E Abraão é profundamente provado. Você sabe a história de Isaac. Você sabe tudo o que aconteceu com Abraão. Como Deus provou a sua fé. Como Deus provou a sua fidelidade. A ponto de pedir o sacrifício do seu próprio filho. E Abraão, que foi profundamente provado, não se vangloriou das suas obras, e veja que era uma obra muito portentosa, colocar no altar do sacrifício o seu próprio filho, para ser sacrificado, e o Senhor lhe havia prometido: eu darei a você uma descendência maior do que as estrelas do céu, muito maior do que as areias do mar, eu darei a você uma descendência. E quando ele recebe o milagre do seu filho Isaac, Deus pede a ele o sacrifício do seu filho, e ele crê contra toda a esperança. É assim que deve caminhar a igreja de Deus, é assim que nós devemos caminhar, não pelo mérito das nossas obras, não pelo mérito do que fazemos. Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós para nos vangloriar? A canção nova é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. A nossa vida, a conversão, o nosso coração é obra do Espírito Santo. E Deus nos ensina através da carta aos Romanos, versículo 6. É assim que Davi celebra a felicidade do homem, ao qual Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Foi a experiência que nós sentimos hoje pela manhã, a experiência de sermos perdoados gratuitamente pelo Senhor, a
a experiência desse maravilhoso amor de Deus, que inunda a nossa alma, que inunda o nosso coração, e por mais pesado que seja o nosso pecado, por mais doloroso que seja a nossa ferida, por mais aquilo que tivemos feito, qual seria a nossa obra? Qual obra poderemos apresentar a Deus, dizendo assim: Deus, perdoa o meu pecado por causa desta obra, ou perdoa o meu pecado por causa disso, ou por causa daquilo, ou porque eu mereço, ou porque eu sou justo, ou porque eu tenho isso, ou porque eu tenho aquilo? Claro que não. O amor de Deus, que é gratuito, inunda a nossa alma, lava o nosso coração, nos dá essa profunda experiência da gratuidade do amor de Deus. E eu não tenho direito de apresentar vanglória nenhuma, eu não tenho direito de apresentar obra nenhuma. Deus, eu mereço, Deus, eu mereço, Deus, eu mereço. Nós não merecemos nada. O amor de Deus que é tudo, o amor de Deus que faz tudo, Ele que conquista tudo, Ele que nos dá alegria para tudo. E nos ensina a carta aos Romanos: felizes aqueles cujas ofensas são perdoadas e os pecados absolvidos. Está aí no versículo 7. Felizes aqueles cujas ofensas são perdoadas e os pecados absolvidos. Feliz o homem cujo pecado o Senhor não leva em conta. É com esse coração de gratuidade, não de julgamento, não de competição, mas cada vez que deitamos o nosso coração em terra, que mergulhamos o nosso coração na terra, no humus da terra, onde clamamos ao Senhor a graça da humildade, Deus faz obras que não podemos imaginar, muito mais do que a nossa consciência, do que o nosso coração pode imaginar. Deus faz obras maravilhosas, e é assim, é pela humildade da igreja católica do Senhor Jesus Cristo, é pelo nosso coração deitado em terra, que Deus vai tocar o povo de Israel, que Deus vai manifestar a Israel o seu amor, não pelo nosso orgulho, não pela nossa prepotência, porque volta a dizer: quem aqui pode levantar dizendo: Senhor, eu fui digno do teu amor, eu fui digno da minha conversão, eu fui digno da obra que o Senhor fez na minha vida, eu mereço isso, eu mereço aquilo? Nada, as favas, tudo isso, tudo foi o amor de Deus. Quem somos nós de São Francisco? E quem és tu, Senhor? Tu és Deus, eu sou nada, tu és a glória, eu sou nada, tu és a alegria do meu coração, tu és a alegria da minha alma, tu és a razão do meu viver. Por isso hoje proclama a palavra de Deus, e nós experimentamos isso hoje pela manhã. Feliz daquele que é perdoado, feliz daquele que se deita ao chão para receber a misericórdia de Deus, para receber o amor de Deus, que nos lava, que nos purifica, que nos dá profunda alegria do seguimento de Jesus. A profunda alegria do seguimento de Jesus. E o Espírito pediu ao meu coração. Claro que há tantos modos de rezarmos por Israel, de amarmos o povo de Deus, mas tomando a unção que o Espírito colocou no coração do Padre Jonas pela manhã, eu quero continuar a unção. Eu quero levar hoje a canção nova, a igreja de Deus aqui presente, a essa profunda certeza de intercessão com humildade, com intercessão com uma igreja que nós somos, o novo Israel, diz Paulo mais para frente. O Israel de Deus agora é a igreja. E como Israel de Deus, na humildade queremos interceder, queremos rezar, queremos nos aproximar do trono da graça e suplicar pelos pecadores, e suplicar por aqueles que não conhecem Jesus, e hoje de modo especial, pedir ao Senhor que abençoe o seu povo primitivo, que abençoe Israel, a terra das promessas, a terra da aliança, a terra dos profetas, a terra do nosso pai Abraão, a terra do nosso Salvador Jesus Cristo. E diz o Catecismo da Igreja Católica, que um dos grandes sinais da volta do Senhor Jesus Cristo é a conversão do povo eleito. Entenderam? Um dos grandes sinais da volta gloriosa do Senhor é a volta de Israel ao Senhor Jesus Cristo.
E queremos apressar isso com a nossa oração. E eu convido você todos os dias a rezar por Israel, um povo muito sofrido. Não temos aqui tempo para entrar na parte política, toda a parte que afeta Israel. Mas um povo que precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. 2% da população de Israel são cristãos. Apenas 2%. Que estão ali no meio do povo, rezando, intercedendo, adorando o Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que Israel, todas as igrejas são de custódia franciscana. Significa os franciscanos que cuidam das igrejas em Israel e sofrem muita perseguição, muita dor, muito sofrimento para levar o evangelho de Jesus, para interceder pelo povo eleito. E eles precisam da nossa oração. É muito bom ir a Israel. É bom passar lá 15, 20 dias, conhecer os lugares em que Jesus passou. Mas é muito difícil morar em Israel. É muito difícil ser religiosa em Israel, professar a fé cristã. E eu convoco hoje os nossos corações a nos aproximarmos do altar de Deus, para rezarmos pelo povo eleito. A fé de Abraão, diz a palavra de Deus, lhe foi creditada como justiça. A fé de Abraão. Mas também, caminhando nas pegadas da fé do nosso pai Abraão, nós, olhando Abraão, nosso pai da fé, tudo o que ele sofreu, para se manter fiel à vontade de Deus, crendo contra toda a esperança, voltando o seu coração para a promessa. O Senhor me prometeu, e eu tenho que acreditar, contra toda a esperança, contra tudo aquilo que vem contra aquilo que o Senhor me prometeu, eu vou permanecer fiel. Deus me prometeu uma posteridade, eu já estava velho, Sara estava velha, quase aos 100 anos, Deus me dá um filho, o filho da promessa, Isaque. E no momento em que eu estava acreditando que seria esse o filho da promessa, Deus diz: leva o teu filho, sacrifica o teu filho, entrega a mim o teu filho. E Abraão, pela obediência, no momento, e fez tudo. E eu me lembro da passagem em que Abraão e Isaque iam subindo o monte Moriá. Abraão com o fogo e o foice em suas mãos, Isaque carregando a cruz, simbolicamente, carregando a madeira para o sacrifício, o altar. Claro que Isaque é uma prefiguração do Senhor Jesus Cristo. Isaque levando a madeira para montar o altar, Abraão, imaginem esse momento, Abraão levando o facão e o fogo, e os dois subindo. Imaginem a conversa dos dois, está na palavra de Deus. Pai pergunta a Isaque, a Abraão: pai, está aqui tudo, mas onde está a ovelha para o sacrifício? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Imaginem o coração de Abraão, sabendo que na pessoa do seu próprio filho, estava a ovelha para o sacrifício. Papai, onde está a ovelha? Eu estou vendo aqui a madeira para o altar, estou vendo aí o fogo, mas onde está? Onde está o cordeiro? E Abraão, crendo contra toda a esperança, não pelo mérito das suas obras, mas pela fé, pela obediência ao Senhor,
E aí vem a nós o grande ensinamento, a nossa obediência à igreja de Deus, a nossa obediência, a igreja nos pede oração pelo povo de Israel, e nós devemos obedecer. Foi ele o povo das promessas. Israel nos revelou Deus Pai, Israel nos revelou o amor de Deus, e na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido em Israel. A salvação de Israel, a salvação se estendeu para o mundo inteiro. E Abraão, volta a dizer, o nosso pai da fé, ele crê contra toda a esperança, estica o seu filho sobre o holocausto, sobre o altar, e no momento do sacrifício, o anjo do Senhor diz: Abraão, para, não é necessário, porque Deus conhece a tua alma, o teu coração. Você foi obediente, você foi fiel, você acreditou contra toda a esperança. E na verdade Abraão sacrificou Isaque no seu coração, claro que sim. Embora não houve o sacrifício cruento, mas de um modo incruento, Abraão obedeceu a Deus até o último instante, até o último minuto. Imaginem a dor de Abraão ao subir a montanha, sabendo que tinha que matar em sacrifício o seu próprio filho, sem entender: Deus Pai, o Senhor não me deu esse filho para ser a promessa, e agora o Senhor me pede como sacrifício. Mas ele creu contra toda a esperança. É assim que deve caminhar a igreja de Deus, é assim que deve caminhar as obras de Deus, é assim que deve caminhar a comunidade de Canção Nova, as comunidades que creem no Senhor com profundidade. Mesmo que obras humanas queiram destruir, mesmo que obras humanas queiram destruir a tua fé, destruir o teu coração, abalar a tua vida, mesmo que na tua humanidade, na tua cachola aí, venha tudo contra toda a esperança, você permanece fiel, porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus é a nossa alegria, e Ele continuará. E Ele continuará zelando pela obra da sua igreja. Deus continuará zelando pelo coração da sua igreja. Abraão é o espelho para rezarmos com amor por Israel, como igreja de Deus reunida em Jesus Cristo. Não queremos apresentar ao Senhor os nossos méritos. Eu volto a citar a experiência que tivemos pela manhã. Apresentamos ao Senhor todos os nossos pecados, com a nossa alma: Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, porque eu pensei isso, porque eu pratiquei essa iniquidade, eu pratiquei essa falsidade, eu pratiquei essa impureza. E nós nos colocamos na presença do Senhor, com um coração muito contrito, muito humilhado. O que significa um coração contrito? Eu preciso de Jesus, eu preciso de salvação, eu não posso viver pelas minhas obras, as minhas obras não podem ser motivo de vanglória. Eu não posso me apresentar diante do Senhor dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados por causa das minhas obras, porque as obras são dom a nós. Mas eu me apresento diante de Deus com um coração muito sincero, com um coração muito purificado pela graça de Deus. Senhor, Tu sabes quem eu sou. Tu sabes, eu sou a tua igreja, sim, pela tua graça. Eu recebi o batismo sacramental, eu recebi o batismo no Espírito Santo, pela tua graça, e eu sei em quem coloquei a minha confiança, diz o apóstolo São Paulo. Eu sei em quem coloquei a esperança. E diz mais, Paulo escreve tudo isso na carta aos Romanos. Por quê? Porque primeiramente, Paulo, você sabe muito bem, é judeu, convicto, perseguidor da igreja de Deus, e ele vai ter a sua experiência pessoal com Jesus, na estrada de Damasco. Ele vai conhecer o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor diz a Paulo: até quando tu vais lutar contra o aguilhão? Até quando tu vais lutar contra a minha igreja? Até quando tu vais perseguir?
a minha igreja, Paulo. E ele, encontrando o Senhor, pela graça, profundamente pela graça, ele não tinha mérito algum. Mérito algum. É assim, é nesse sentido que devemos rezar, e rezar profundamente por Israel, e rezar profundamente pelo coração da igreja também, para que o nosso conhecimento do Senhor Jesus Cristo seja humilde, seja verdadeiro, não seja baseado na vanglória, porque ninguém mais do que nós sabemos aquilo que éramos e aquilo que somos. O que podemos apresentar a Deus como mérito pela nossa conversão? O que podemos apresentar a Deus? Senhor, eu volto a dizer, eu fui convertido, eu fui convertida, porque eu era bonzinho, porque eu era bonzinha, ou porque eu fazia isso, ou porque eu fazia aquilo. Claro que não. Paulo deixa claro, graça de Deus, e é assim que a igreja de Jesus Cristo deve se colocar diante do Senhor, tudo para a glória de Deus, tudo pela misericórdia de Deus. Nós não somos nada, não. Visão sejam imagens ungidas, que o som da rádio, onde o som e a imagem está chegando, chegue também a unção deste momento, a unção dessas palavras, pedindo ao Senhor que abençoe também toda a comunidade da Fraternidade Toca de Assis, todos os seus homens consagrados, mulheres consagradas, todos os irmãos de rua, que recebem o auxílio deles, a comida, o remédio, o amor, o abraço, que todo o ministério, que todo o carisma que o Padre Roberto dá a nós, a bênção, a unção, a fecundidade Da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Senhor, pela autoridade conferida pela sagrada ordenação, eu peço, Senhor, que nenhum mal possa nos atingir, que nossas mentes, nossos corpos, nossos corações, nossas almas, nossas famílias sejam protegidas dentro da vossa santa e sagrada coroa de espinhos. Também, Senhor, pedimos a proteção dos nossos santos anjos da guarda, e de modo especial do arcanjo São Miguel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Filhos e filhas, esta grande certeza, que nós pertencemos como corpo de Cristo, a sua igreja, a sua santa igreja, nos dá também, e tem que nos dar, e você tem que crer, que a nossa luta, o nosso combate, também, principalmente, é um combate espiritual. Quando nós participamos de encontros, de aprofundamentos, de cura e libertação, quantas pessoas oprimidas pelo maligno. Também,
Quantas pessoas passando por dúvidas de fé, dúvidas de doutrina, quantas pessoas se encaminhando para doutrinas infelizmente fundamentadas no pai da mentira, no anticristo, se desviando, com a ajuda também, infelizmente, da mídia, que vai levando as obras do anticristo, a doutrina do anticristo. Quantos são os católicos hoje que acreditam em reencarnação, acreditam em poderes transcendentais, acreditam em magias, em feitiçarias? Quantos são os católicos como que meio perdidos na doutrina? Padre, eu tenho dúvida, não sei o que devo fazer, não sei no que acreditar. Será que é verdade? Será que não é verdade? Eu não devo colocar os meus passos, o que devo fazer? Então há uma grande confusão a nível de espiritualidade, uma confusão espiritual. Nesse campo aí, um campo minado, hoje um campo minado de tantas mentiras, tantas doutrinas errôneas, falsas, mentirosas. Então é momento de cada católico saber que a luta não é uma luta humana, que a luta é também contra os poderes das trevas. É uma luta contra o anticristo. E você precisa ter uma fé viva. O que é uma fé viva? Uma fé atuante, uma fé profundamente entregue à vontade de Deus. O que nosso Senhor quer da sua vida, uma fé de combatente, uma fé que está sobre a rocha de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E nosso Senhor deu a sua igreja entre inumeráveis e milhares e milhões de arcanjos. Ele deu à igreja, na revelação bíblica, muito claramente, o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel. Miguel, quem como Deus? E nós precisamos, eu sei que muitos hoje, deixando-se levar pela razão, somente pela razão, não acreditam mais na existência maravilhosa dos seres celestiais, dos anjos, dos arcanjos, dos serafins, dos querubins, enfim, de toda a realidade angélica no mistério da igreja. Mas não nos deixemos levar pelo racionalismo, mas pela sã doutrina da igreja, pelos ensinamentos da igreja, que nos ensinam que o arcanjo São Miguel é o grande arcanjo da fé, é o grande arcanjo que na luta final da igreja, no combate final, vai ser aquele que vai voltar a dizer: quem como Deus, ou quem como a igreja católica, quem como a verdade. É preciso levar a verdade hoje ao coração das pessoas. Os corações estão perdidos, você sabe disso. Você tem experiência? Quantos são aqueles que não sabem aonde ir, onde colocar os pés? Na segunda-feira está com o pé numa igreja, na terça-feira com o pé em outra igreja, na quarta-feira com o pé em outra igreja, e quando não é isso, está lá colocando a sua vida, a sua alma a serviço de cultos satânicos. Mas é preciso anunciar a verdade. Mas o combatente de Deus, o combatente da igreja de Deus, ele tem que aprender com o arcanjo Miguel. E esse é o primeiro ensinamento desse maravilhoso arcanjo: é viver a humildade dos servos. É preciso ter
um coração humilde. O arcanjo Miguel, e o seu próprio nome vai dizer quem é como Deus, e o seu nome nos revela uma grande realidade. Foi ele, diz o Apocalipse, ele que expulsou Satã, Lúcifer, do céu. Você sabe muito bem, na revelação bíblica, que Satanás, Lúcifer, o grande anjo de Deus, criado por Deus, quis ser como Deus. Essa grande criatura criada por Deus, Lúcifer, ele quis ser como Deus. Eu vou ser como Deus, eu vou ser igual a Deus. E levou até o homem, a mulher, os primeiros pais, a querer ser como, a cair na mesma desgraça do pecado, que é o orgulho. Vocês podem comer daquela árvore, do fruto daquela árvore, porque vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês serão como deuses. Então o grande pecado do orgulho, a mentira do orgulho. Aí vem o grande grito do arcanjo, o grito que lhe deu o seu próprio nome: quem como Deus? Como ele dissesse: Lúcifer, quem como Deus? Quem como o Altíssimo? E ele permaneceu fiel. São Miguel também passou pelaquela prova dos anjos. Ele passou e foi fiel, não se deixou levar pelo orgulho, mas permaneceu humilde, servo de Deus. Quem como Deus? E há uma linda passagem no livro de Daniel. Você não precisa abrir a sua Bíblia não, mas Daniel no capítulo 12, logo no versículo 1, nos diz o seguinte: nesse tempo, levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, que se conserva junto aos filhos do seu povo. Levantar-se-á o grande arcanjo Miguel, e ele tem se levantado na igreja. Eu digo com toda certeza para vocês, hoje o arcanjo Miguel tem se levantado, tem estado muito presente na vida da igreja, para guardar os servos da igreja, os homens e as mulheres humildes da igreja, os sacerdotes da igreja. Ele é o grande arcanjo no juízo final, por isso ele traz a balança da justiça sobre uma das suas mãos. Ele traz a espada para separar o joio do trigo. Ele vai ser o grande arcanjo do juízo final. E é o tempo que estamos vivendo agora. Quem não está percebendo que é o tempo da divisão entre o joio e o trigo? É o tempo da coragem, do discernimento. Onde que tu queres ir? O que queres fazer com a tua vida? Você vai continuar sendo joio, ou você vai decidir-se a adorar a Deus, a servir a Deus, a dar a sua vida por Deus e ser realmente o trigo da igreja? O arcanjo Miguel, e eu quero que essa pregação leve você a ter uma grande amizade, um grande afeto pelo arcanjo Miguel, o nosso grande e maravilhoso arcanjo dos tempos finais. São Miguel arcanjo, ele vai dar a você, porque o Espírito Santo, ele age pelos santos anjos. Os santos anjos são espíritos celestes. O Espírito Santo age, comunica a graça também pelos santos anjos. O arcanjo São Miguel, ele vai comunicar a você a coragem. Entenda como nós precisamos. Você vai perceber como é fundamental a coragem, a luta, a perseverança no caminho para a pátria celeste. O arcanjo Miguel vai dar a você a coragem,
a luta, a coragem, a luta, a perseverança na tua caminhada para a pátria celeste, na nossa caminhada do dia a dia, como eu pregava pela manhã, em meio ao deserto, o arcanjo Miguel vai nos levar para o corpo de Deus. Quem como Deus? Quem como o Santíssimo Sacramento do altar para alimentar a nossa alma? É o grito do arcanjo, que deve entrar também hoje em nossos ouvidos. Quem como Deus? Quem como nosso Senhor, o Santíssimo Sacramento? Quem como Ele para alimentar a tua vida, para te fortalecer, para te dar toda a graça que você precisa, para te dar sabedoria, esse grande dom do discernimento dos Espíritos, separar o que não é de Deus com aquilo que é de Deus. Hoje vê aí, você pode até ver na tua própria casa, na tua família, infelizmente quantos e quantas não sabem aonde colocar a própria alma, não sabem onde colocar a própria vida. E procuram a verdade, querem a verdade, mas não a encontram, porque é preciso anunciar, é preciso que a boa nova seja anunciada. São Miguel é o combatente da fé. Ele nos ensina a combater pela fé católica, pela fé eucarística, pela fé mariana. Profundamente, o arcanjo Miguel nos ensina a sermos combatentes pela fé, e a termos aquela humildade profunda do servo de Deus, daqueles que querem passar pelo buraco da agulha. Nosso Senhor disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, infelizmente, a maioria dos ricos, a maioria são orgulhosos, são prepotentes. Não digo todos, mas a maioria, infelizmente, se deixa levar pelo orgulho, pela idolatria. E nosso Senhor disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Portanto, nós precisamos viver a humildade e passar pelo buraco dessa agulha aí. Eu e você, nós precisamos viver uma humildade tamanha, pela graça de Deus, para podermos entrar pelo buraco dessa agulha, que Jesus disse, como combatentes, como homens humildes. E são os humildes que vencerão o anticristo. Os humildes, os combatentes, aqueles que adoram a Deus, que se entregam à vontade de Deus, não são os orgulhosos, não. Os orgulhosos não poderão vencer as mentiras do anticristo, mas o humilde, aquele que é humilde, aquele que se entrega, aquele que deseja passar pelo buraco da agulha, ali pelo estreito caminho, esse sim pode ser conduzido pelo arcanjo Miguel. Eu já tive muitas experiências de proteção, de auxílio, dadas à minha alma sacerdotal pelo arcanjo Miguel. Não falo dele a vocês aqui simplesmente como um pregador, mas como alguém que já experimentou muito auxílio desse maravilhoso arcanjo, que me ensina a estar diante do corpo de Deus com humildade, dizendo: quem como Deus? Quem sou eu? Quem és tu, Senhor? Quem como Deus? O Senhor é minha alegria, o Senhor é minha confiança. Então o arcanjo Miguel é o guia no combate da fé. Entenderam? É o guia no combate da fé. E hoje,
O arcanjo Miguel conduz a igreja na batalha final da fé e da verdade. O arcanjo Miguel conduz a igreja, ele leva a igreja à batalha da fé e da verdade. As duas colunas da igreja que estão sendo bombardeadas pelo anticristo, bombardeadas mesmo. A fé católica está sendo, ou querem destruir a fé católica e a verdade católica, a partir da maravilhosa presença de nosso Senhor, o Santíssimo Sacramento, do maravilhoso mistério da Santa Missa, da maravilhosa presença de Nossa Senhora no coração da igreja, da santidade. O demônio coloca até a dúvida pela santidade, dizendo: você não pode ser santo, você não pode ser santa, a igreja não tem o poder de te levar à santidade. Mentira, claro que a igreja tem. A igreja é a esposa do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo. Claro que ela tem a graça, o poder de Deus de te levar à santidade. Então o arcanjo Miguel é aquele que conduz a igreja na batalha final da fé e da verdade. Talvez, graças a Deus, digo até graças a Deus, você não tenha muito conhecimento do que estão fazendo com a igreja, por dentro e por fora. Como a igreja tem sofrido por causa da fé e por causa da verdade. Então o arcanjo São Miguel, ele separa com a sua espada, ele corta o joio do trigo. Quem é trigo, venha, Deus está chamando, Deus está convocando, para que você tenha uma alma eucarística. Quem como Deus, quem como Jesus, o Santíssimo Sacramento, quem como a igreja católica. E eu quero continuar. Então, filhos, está na hora de você colocar a tua fé na santidade da igreja, na santidade da igreja. Não coloque a tua fé somente nas obras da igreja, não coloque a tua fé nos homens e mulheres da igreja, porque somos fracos e limitados, mas coloque a tua fé na santidade da igreja. Aí sim você terá edificado a tua fé. Aí sim, como quer o arcanjo Miguel, você vai ser o combatente da fé e da verdade, tão necessárias hoje para o povo de Deus, perdido como ovelhas sem pastor. Eu digo por experiência, há uns sinais muito claros de quem ama o arcanjo Miguel e de quem por ele é assistido. Primeiro, aqueles que amam o arcanjo São Miguel e creem na sua proteção, na sua presença como grande arcanjo, vão sentir na sua alma, escuta bem, um amor profundo pela igreja, um amor não superficial, um amor que brota de dentro. Vão amar a igreja ali por dentro, na própria alma, um amor muito grande pela igreja, um amor e uma fidelidade à igreja, um amor e uma fidelidade à igreja. Vão defendê-la com segurança, não vão ser aqueles católicos de boca aberta, não, mas vão defender a igreja com segurança, com alegria, com fé, com autoridade de quem a ama, de quem a conhece profundamente. Esse é um grande dom que o Espírito Santo concede pela presença do arcanjo São Miguel. Fidelidade a Deus e à igreja, defesa da Santa Igreja, a tal ponto que você vai se sentir verdadeiramente corpo da igreja. Falar mal da igreja é falar mal de você, machucar a igreja é machucar você. Ver os filhos e filhas abandonando a igreja é uma dor para a sua alma. Então você vai lutar pela fidelidade da igreja, você vai batalhar pela fé, pela verdade. Você vai se tornar uma verdadeira coluna de fé,
da Igreja Católica, a ponto que, se for preciso, dar a tua própria vida por ela, derramar o seu sangue pela igreja. O arcanjo Miguel, ele vai ensinar você, eu repito, a ser uma coluna de fé na igreja. Entenderam? O que é uma coluna de fé? Alguém muito fortalecido primeiro contra o anticristo, fortalecido contra as mentiras. Então você já entendeu, não é? Que um homem e uma mulher que tem grande amor pelo arcanjo Miguel vai ter o grande dom do discernimento dos espíritos, vai saber muito bem distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do anticristo, o que é da carne, o que é do mundo. Ele vai ter o grande dom do discernimento dos espíritos, ele vai saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele vai dizer: quem como Deus? Você quer ser como Deus? Você não é Deus. Essa doutrina não é de Deus. O que você está falando não é de Deus. O que você está anunciando não é de Deus. O arcanjo Miguel, ele pode dar àqueles que o amam o grande dom do discernimento dos espíritos, a fortaleza, colunas de fé hoje na batalha final da igreja. Colunas de fé, fortalecidos pela verdade, amparados pela verdade. Se por um lado você vai mergulhar na graça e na verdade, por outro você vai receber. Por isso o servo, aquele que ama o arcanjo Miguel, ele é humilde, porque Miguel, arcanjo, ele venceu a Satanás pelo poder de Deus. Ele recebeu a graça de vencer o dragão, o anticristo. Ele expulsou o anticristo pela humildade. Ele foi servo. Então os servos de Deus devem se manter humildes, sempre humildes, adorando ao Santíssimo Senhor Jesus Cristo. Você tem que adorar o Santíssimo Sacramento do altar. Aqueles que amam o arcanjo São Miguel são verdadeiros adoradores do corpo sacrossanto e do preciosíssimo sangue de Cristo. Recebem aquela armadura espiritual, a fé, a fortaleza interior para vencer o anticristo. Eu falava para vocês pela manhã, essa fortaleza interior que tanto nós precisamos para vencer as ciladas do anticristo. São Miguel Arcanjo é o grande, claro, não poderia ser outro, é o grande arcanjo dos exorcistas, e não poderia ser outro, claro. São Miguel Arcanjo, ele é o arcanjo da prontidão. Quem como Deus? Da prontidão. E essa prontidão vem para você também. Quando quiserem atacar a tua fé, atacarem a tua igreja, atacarem a Santa Igreja, qualquer heresia contra o corpo de Deus, você vai receber uma prontidão alada, imediata. Você vai ter palavra de sabedoria. Quem como Deus não é verdade? Quando os inimigos da igreja vierem até você, por causa das feridas da igreja, querer arrancar a tua fé, querer tirar a tua fé, fazer com que você abandone a igreja católica, por causa da fraqueza dos homens e mulheres da igreja, você receberá do arcanjo Miguel a prontidão para dizer não. Não é verdade. Eu não posso abandonar a Santa Igreja de Deus. Guardem isso, uma catequese. O arcanjo Miguel é o arcanjo que vai lutar contra a incredulidade. E hoje é uma grande arma do anticristo colocar a incredulidade no coração das pessoas, a falta de fé. O arcanjo São Miguel é protetor contra a incredulidade.
também contra a falsa fé, ou a fé inventada pelos homens. Então hoje, infelizmente batem em nossa porta, qualquer um bate na nossa porta dizendo isso, dizendo aquilo, e quantos católicos abandonam a fé? Abandonam, não conhecem a verdadeira fé, infelizmente abandonam por uma falsa fé, por uma mentira, por doutrinas humanas. Isso acontece muito no domingo, não é? Justamente no dia do Senhor sai aquele batalhão de pessoas, de tantas e tantas doutrinas, seja Jeová, seja tantas outras batendo na nossa porta, nos arrancando filhos da igreja, levando embora. Então você precisa desta proteção. São Miguel é o grande protetor contra a incredulidade, a falsa fé, o obscurecimento do espírito e a heresia. São Miguel, ele pisa nas heresias, principalmente as heresias contra o corpo de Cristo Jesus. São Miguel é um grande adorador do Santíssimo Senhor Jesus Cristo no altar. São Miguel, e foi por isso que quando o grande mistério da encarnação se tornou presente, e Satanás não admitiu ver a Deus, a natureza humana, não, de maneira alguma, e São Miguel, quem como Deus? São Miguel adorou a Deus, e adora a Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. São Miguel arcanjo é o grande adorador do Santíssimo Sacramento. Eu estou dizendo a vocês com grande verdade, realidade, não é brincadeira não. São Miguel arcanjo é o grande adorador, ele guarda os adoradores de Deus, é o grande arcanjo dos exorcistas, claro que é o grande arcanjo daqueles que lutam pela verdade da igreja, é o grande arcanjo dos pregadores da verdade, que anunciam a verdade, que se colocam como combatentes da fé, que lutam pela verdade da igreja de Deus, e nos protege, e nos guarda contra a falsa fé, a heresia, a indiferença. Vejam, 3 pecados muito fortes dentro de nós: a indiferença, a inconstância e a dúvida. São Miguel Arcanjo nos ajuda a lutar contra esses 3 pecados: a indiferença, a dúvida e a inconstância. Eu quero tomar o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7.